Os cruzeiros marítimos são muito procurados por quem busca a diversão e o lazer que os navios cruzeiros proporcionam. Todos os anos, milhões de passageiros são transportados por esses navios ao redor do mundo e geram direta ou indiretamente cerca de 1.200.000 empregos. No entanto, a pandemia de Covid-19 reduziu drasticamente o número de viagens que seriam realizadas em 2020 e acelerou o processo de aposentadoria de dezenas dessas embarcações. Oi pessoal, tudo certo? O Pelos Sete Mares é um canal que navega pelos principais temas relacionados ao mundo naval. Aqui você conhece a história, os acontecimentos e os principais fatos envolvendo navios cargueiros, transatlânticos e os demais tipos de embarcações. Caso goste do vídeo, assine o canal e toque o sino para receber todas as nossas notificações. Embarque nessa e fique por dentro de tudo o que acontece pelos Sete Mares. Os primeiros navios oceânicos tinham como objetivo principal realizar o transporte de cargas ao redor do mundo. Desse modo, não havia preocupação com o conforto e o bem-estar dos passageiros a bordo. Em 1818, foi criada a Black Ball Line. Ela foi a primeira empresa a oferecer viagens regulares entre os Estados Unidos e a Inglaterra e também a primeira a se importar com o conforto de seus passageiros. Nessa época, as embarcações eram movidas a vapor e já na década de 30 iniciaram-se as primeiras operações dos primeiros navios de transporte de passageiros. A partir desse momento, o bem-estar das pessoas a bordo passou a ser tão importante que em julho de 1840, o RMS Britannia chegou a levar uma vaca a bordo apenas para oferecer leite fresco aos passageiros durante a travessia entre Liverpool até Boston. Nesse contexto, a evolução cultural e mítica dos transatlânticos foi cada vez mais surpreendente, e isso pode ser visto em navios como o RMS Mauritânia e o RMS Lusitânia, que trouxeram a tradição de se vestir exclusivamente para o jantar, além de iniciarem a tradição das viagens românticas. Atualmente, além de muito luxo e entretenimento a bordo, essas embarcações trazem consigo modernas instalações e serviços que visam atender os mais diversos perfis de viajantes que os utilizam. Restaurantes, lojas, bares e teatros são algumas das várias atrações que essas cidades flutuantes oferecem. É o caso, por exemplo, do Seven Seas Explorer, um luxuoso cruzeiro que visitou os portos brasileiros pela primeira vez em 2019. O navio conta com suítes que variam entre 28 a 360 metros quadrados e, caso o passageiro queira se hospedar na suíte principal, terá que desembolsar algo em torno de R$600 mil. O crescimento do número de passageiros na última década dava sinais de que o ano de 2020 seria recorde. Até então, eram estimados cerca de 32 milhões de passageiros em todo o mundo, porém, a crise do coronavírus gerou uma redução drástica nessas projeções. Com a pandemia, a indústria de cruzeiros enfrenta a maior crise de sua história, com navios parados, milhares de funcionários demitidos e bilhões de dólares em prejuízo. Apenas a empresa Carnival reportou um prejuízo de aproximadamente 4,5 bilhões de dólares e anunciou que venderia 18 de suas embarcações. Além disso, os navios que teriam mais alguns anos de uso já estão sendo deslocados para os estaleiros para serem desmontados. O principal destino desses enormes cruzeiros é o estaleiro de Aliaga, na Turquia, onde cerca de 2.500 trabalhadores realizam a desmontagem dos navios. Espera-se que aproximadamente 1.100.000 toneladas de sucata sejam aproveitadas neste ano apenas em Aliaga. Os navios, que chegam geralmente da Inglaterra, Itália e Estados Unidos, demoram por volta de 6 meses para serem completamente desmontados. Assim que chega até Aliaga, o navio cruzeiro já inicia sem demoras seu processo de desmontagem. Todos os itens que estão no interior, desde os móveis até os banheiros, são retirados e vendidos para compradores locais ou para colecionadores. A grande quantidade de aço é reaproveitada na construção civil. Já os compressores e os geradores são recondicionados e utilizados em indústrias. Os cemitérios de navios são mais frequentes em países pobres. Lá, devido à baixa oferta de empregos, a população necessita realizar qualquer atividade em troca de algum dinheiro. Utilizando alguns guinchos e maçaricos, os trabalhadores por vezes acabam por enfrentar a morte em condições extremamente insalubres e que geram apenas alguns dólares, mesmo trabalhando 12 horas por dia nos 7 dias da semana.
Para se ter ideia, em relatórios apresentados por organizações não governamentais, cerca de 20 trabalhadores morreram a cada ano na última década em trabalhos relacionados ao desmonte de embarcações. A pandemia de Covid-19, além de acelerar o fim de muitos navios, criará certamente uma série de normas e padrões que farão parte da rotina diária dos cruzeiros ao redor do mundo. Os cemitérios de navios continuarão a existir. As viagens a bordo certamente retornarão aos níveis pré-pandemia. Novos navios de cruzeiro surgirão. Mas, como serão os cruzeiros do futuro? Isso é assunto para um outro vídeo. Até lá!